Você é uma daquelas pessoas que ao chegar na hora da redação, senta, fica olhando para o teto e esperando a inspiração chegar? Pois hoje isso vai acabar, isso vai mudar na sua vida, porque você vai entender como fazer uma introdução perfeita para sua redação. Isso vai te deixar mais confiante, mais preparado e você vai chegar na redação já sabendo o que precisa ser feito, né? E quando você já sabe, isso é muito mais fácil. Você já vai sabendo, chega lá, só escrever, não precisa olhar pro teto, não precisa esperar a inspiração, tá bom? Então vamos lá. Oi, grupinho! Eu sou a professora de língua portuguesa, Yara Mello, e eu vou te ajudar a escrever uma redação perfeita, a começar pela introdução, que é o nosso tema de hoje. Como fazer uma introdução digna de nota máxima no Enem? Bem, hoje eu trouxe para você 3 pontos que você precisa abordar na sua introdução e que vão te ajudar a brilhar nessa parte do seu texto. Eu trouxe também alguns exemplos de redações... Falhou. Eu trouxe também alguns exemplos de redações nota 1000 do ano passado, né, de 2019, para mostrar para vocês na prática como que vocês podem utilizar esses 3 pontos extremamente importantes para arrasar, para brilhar na sua redação, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa ter na sua introdução é a apresentação do contexto, né? A minha dica para fazer isso é botar logo de cara o seu repertório, né? Então mostrar logo de cara que você sabe muito mais que simplesmente escrever uma redação, que você conhece de outros assuntos, que você tem conhecimento filosófico, histórico, literário, de filmes, livros, enfim. Não importa exatamente o que, desde que seja um repertório relacionado ao tema e que possa abrir o seu texto falando do tema, só que de uma maneira mais ampla, né? Sem ir direto ao ponto, né? Você começa de um jeito mais amplo e aí, na segunda parte da introdução, é que você vai relacionar essa alusão que você fez ao tema de fato. E aí, nessa segunda parte da introdução, é extremamente importante que você mostre que você entendeu o tema completamente, que você leu, que você sabe do que se trata, que você entendeu tudinho e que você sabe que se trata de um problema. Por quê? Porque todas as redações do Enem até hoje falavam de algum problema. Então, nessa segunda parte da sua introdução, você vai conectar a primeira parte, né, que é aquele contexto mais amplo, ao tema específico, mostrando que você entendeu o tema, tomando muito cuidado, né, para não fugir, não provocar um tangenciamento. Então, nessa parte, tenta fazer uma paráfrase do que foi pedido, né, sem deixar nenhum detalhe importante de lado. Por exemplo, em 2019, o tema da redação era o seguinte: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, se na hora de falar do tema, você fala simplesmente sobre a democratização do acesso ao cinema e não fala que isso acontece no Brasil, que se trata de uma coisa, um problema, né, relacionado ao povo brasileiro, você já provoca um tangenciamento do tema, porque o tema é algo que está relacionado diretamente ao Brasil. Então você tem que tomar cuidado para abordar tudo que é importante, tudo que é solicitado na apresentação lá do tema da redação, tá bom? Então tá. Então, primeira coisa, contexto. Segunda coisa, tema. A terceira coisa, e não menos importante, é a sua tese. A tese vai ser a hora de você mostrar qual é o objetivo do seu texto. Então, na tese, você vai trazer quais são as causas do problema, por exemplo, e você pode fazer isso já mostrando para o examinador que você organizou o seu texto da melhor maneira possível. Então, o que você pode fazer para mostrar isso? Você pode apresentar já as causas que você vai abordar nos parágrafos de desenvolvimento. Como eu falei no primeiro vídeo, quando eu expliquei a estrutura da redação,
na introdução, o ideal é que você já mostre o que vai ser falado no texto de maneira organizada. Então, como eu falei, você vai trazer duas causas, então você vai colocar a primeira causa, que vai ser a causa que você vai explicar melhor no desenvolvimento 1, e a segunda causa que você vai explicar melhor no desenvolvimento 2. Como eu falei, você pode fazer mais de 2 parágrafos de desenvolvimento, ou pode até mesmo fazer um só. Eu acho que 2 é um número bacana. Se vocês forem pesquisar as redações nota 1000, vocês vão perceber que a maioria tem 4 parágrafos, né? Então 2 parágrafos de desenvolvimento, então acho que isso seria o ideal. Mas se você quiser trazer 3 causas ou talvez uma causa, não tem problema. Mas já mostra ali no final da sua introdução quais serão esses problemas que você pretende discutir, né? E apresenta isso de maneira organizada. Eu trouxe aqui 2 exemplos e eu vou ler para vocês, tá bom? São exemplos de redações que conseguiram a nota máxima da redação do Enem no ano passado, em 2019. A primeira é da Juliana e ela começou assim, a redação dela. Segundo o filósofo Friedrich Nietzsche, a arte existe para impedir que a realidade nos destrua. Sob essa ótica, é inegável a crucialidade das expressões culturais para a promoção do bem-estar do homem moderno. Percebam que até aqui ela não falou absolutamente nada sobre o tema em si, né? Ela trouxe uma alusão filosófica e falou um pouquinho sobre essa alusão. Mas o tema, que é a democratização do acesso ao cinema no Brasil, ainda não foi mencionado, ainda não foi falado. Então, a partir de agora é que ela vai relacionar o que foi dito na alusão histórica com o tema de fato, né? Então, agora chegou a hora de falar sobre o tema, como eu falei, tomando muito cuidado para não fugir, para não tangenciar, né? Então, vamos lá, vamos ver o que ela escreveu aqui. No entanto, ao se observar o caráter excludente, quando a gente pensa em caráter excludente, a gente está falando justamente de um problema, que é o contrário da democratização, que é proposta no tema da redação, do acesso ao cinema no Brasil. Percebam que ela utilizou as mesmas palavras, ó, do acesso ao cinema no Brasil. Então, ela abordou o tema por completo. É notório que essa imprescindibilidade não tem sido considerada no país. Aqui, vocês podem perceber que ela já se posiciona, né? Então, ela já está aqui, ó, afirmando que isso não tem sido uma realidade do Brasil, né? E aí, para finalizar a introdução, a gente vai entrar naquele terceiro ponto que eu mencionei, que é o ponto da tese, né, de falar sobre as causas do problema que serão apresentadas e discutidas de maneira mais ampla nos parágrafos de desenvolvimento. Então, como é que ela faz isso aqui? Nesse sentido, pode-se afirmar que a negligência governamental e a escassa abordagem do problema agravam essa situação. Então, quais serão as causas abordadas nos parágrafos que vão seguir? A negligência governamental vai ser o parágrafo de desenvolvimento 1 e a escassa abordagem do problema vai ser explicada no parágrafo de desenvolvimento 2. Agora, imaginem, um texto extremamente organizado. O examinador, lendo a introdução, já sabe o que virá depois, ela já se posicionou, ela apresentou o problema, ela mostrou que é um problema, ela mostrou que ela entende do assunto e ela já mostrou que ela tem repertório. Redação nota 1000, né, gente? Vamos ver aqui mais um exemplo de introdução de redação que conseguiu a nota máxima no Enem. Agora da Isabelle. Gente, todas essas redações são do ano passado, 2019, tá? Redação da Isabelle. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, garante o acesso ao lazer. Então, mais uma vez, como ela começou? Com uma alusão, mostrando o quê? Repertório. Percebem? Um padrão aí? Pois é. Então, aqui ela já mostrou o repertório dela, e aí agora o que ela vai fazer? Como que eu ensinei pra vocês que a gente tem que fazer? Depois de apresentar
o tema mais geral, a gente vai entrar nos detalhes do tema específico solicitado na redação. Então, ela trouxe uma ideia geral e agora ela vai relacionar essa ideia ao tema específico que foi solicitado, que é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, vamos lá. No entanto, a população se mostra distante da realidade prometida pela norma constitucional. Haja vista que os cinemas brasileiros, percebem? Cinemas brasileiros, ela fez uma paráfrase do que é pedido lá no tema, né, que é cinema no Brasil, né, recebem um público cada vez menor. Então, aqui ela já se posicionou também, né? E agora, para finalizar a introdução, o que ela precisa fazer? Apresentar o objetivo do texto, quais serão as causas discutidas nos parágrafos que virão, né, os parágrafos de desenvolvimento. Então, dessa forma, entende-se que a desigualdade regional, bem como a elitização do acesso ao cinema, apresentam-se como entraves para a inclusão da esfera cinematográfica. Então, aqui, quais são os problemas que ela vai trazer no desenvolvimento? A desigualdade regional, a elitização do acesso ao cinema, e ela vai mostrar que esses pontos são entraves para a inclusão na esfera cinematográfica. Então, ela trouxe aqui o problema geral e como isso vai ser abordado nos parágrafos de desenvolvimento. Percebe? Então, existe um certo padrão que, se você dominar, vai facilitar demais a sua vida. Você já sabe que você vai chegar lá no primeiro parágrafo. Bem, primeiro parágrafo, o que eu vou fazer na minha redação? Eu vou trazer uma alusão histórica, depois eu vou falar sobre o tema e depois eu vou apresentar o que será discutido nos parágrafos seguintes. Olha, gente, que fácil! Muito tranquilo, né? Agora, uma coisa importante também que eu gostaria de destacar nessas redações. Percebam que a cada vez que ela muda de um tema para o outro, ela relaciona, as duas, né? Elas relacionam uma coisa com a outra. Então, vamos pensar aqui, ó, nessa última que eu li, ela fala do ponto 1, né, que é a Constituição, a alusão que ela faz, e aí logo em seguida ela fala, no entanto. Quando a gente diz no entanto, a gente está conectando o que a gente está dizendo agora com o que foi dito antes. E isso é muito importante, porque isso mostra que o texto dela tem o quê? Coesão, que é um fator imprescindível para a competência 4 do Enem, tá? Então, ó, da primeira parte da introdução para a segunda, ela coloca no entanto, da segunda para a terceira, ela coloca dessa forma. Mais uma vez, ela mostra que tudo ali está conectado. E vocês precisam fazer isso a cada vez que vocês colocarem uma pontuação no texto de vocês. Porque tudo precisa estar conectado. O seu texto precisa ter coesão. A única parte que não vai estar conectada logo de cara, no início, é a primeira frase do seu texto. Porque é a primeira. Daí, todas as outras que aparecerão precisam mostrar claramente que estão conectadas, que há coesão no seu texto. Então, tomem muito cuidado com isso, porque uma redação coesa também é critério de avaliação no Enem, né? Então, arrasem, gente, é isso. Percebe? É muito fácil. Vocês vão arrasar, vocês vão brilhar, eu tenho certeza. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você tiver alguma dúvida em relação à redação ou em relação à língua portuguesa, vai lá no meu Instagram, @yara.melo. Me siga, manda lá suas perguntas. Tem consultoria gratuita todos os dias e eu vou adorar te receber e te ajudar de todas as formas possíveis. Se você acabou de chegar por aqui, se inscreve, ativa as notificações, deixa aí o seu comentário. Se você quiser que eu traga mais algum vídeo específico, deixa aí que eu vou trazer com o maior amor e carinho possível, porque eu tô aqui pra te ajudar. Então, é isso, te espero no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!